Amado Deus, te agradecemos mais uma vez. O Senhor está presente, meu Deus, aqui. Tudo que nós fazemos nesse culto, o Senhor tem nos abençoado. Nesse instante te pedimos, ó Pai, esteja abençoando o teu servo, que estará ministrando a tua palavra, o pão, meu Deus, o maná, que possa na vida nossa, nós possamos recebê-lo, e ele possa ser esse instrumento abençoador, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Carlos Vilela. A graça e a paz, irmãos. Vamos para a lição de número 7. O tema central dessa revista, Princípios Básicos para o Viver Cristão, são temas que têm nos confrontado a cada domingo na escola dominical. São temas maravilhosos. E eu quero aqui parabenizar o pastor Carlos Vilela por ele ser o superintendente da escola, por ter sido esse instrumento, tem sido esse instrumento de Deus para trazer de Deus a revelação, para trazer para a igreja esses ensinos tão tremendos que tem confrontado cada domingo as nossas vidas. E hoje não será diferente. Essa lição de número 7 é um tema que foi proposto, é muito relevante para a igreja do século 21. Obras da justiça é um assunto que traz para nós um confronto direto com a nossa própria consciência. Obras da justiça é também um sinônimo de obras de amor. Toda vez que você estende a mão para um necessitado, você está praticando o amor. Então, obras da justiça é o sinônimo também de obras de amor. E o interessante nessa lição de número 7, ela tem no seu conteúdo, e traz um resumo aqui no seu conteúdo. Ela se resume em 3 palavras. 3 palavras. Liberalidade, generosidade e solidariedade. É o resumo total dessa lição número 7. Você que já leu a lição em casa, você há de convir que essas 3 virtudes que estão aqui nessa lição, e que nós vamos aprender hoje, sobre a liberalidade, generosidade e solidariedade. Essas 3 virtudes aqui, elas já existiam na igreja primitiva. Já existiam. Infelizmente, nós temos que falar isso, que há muitas igrejas hoje, infelizmente, que não traz essas mesmas virtudes que a igreja primitiva. Porque quem pratica a liberalidade, ajuda o necessitado, ele reflete o caráter de Deus para a sua vida. Quais são os reflexos do caráter de Deus? Bondade, misericórdia, amor e fidelidade. Quando você está ajudando o necessitado, você está tendo um reflexo do caráter de Deus na sua vida. De bondade, de amor, de misericórdia, para com o necessitado. No Salmo 37, versículo 25, o salmista Davi, ele diz aqui: já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão, um justo passar por necessidade. Quando Davi diz aqui
nesse seu salmo, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, seus filhos mendigar o pão. O que quer dizer com isso? É o zelo de Deus, é o amor de Deus para com o justo, para com o necessitado. E no Salmo 41, verso 1, ele diz aqui: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. Que esta lição que você leu na sua casa, nessa revista de número 7, essa lição do 7, que possa trazer uma reflexão direta no seu caráter, na sua personalidade hoje. Que nós possamos sair daqui hoje, dessa escola, com mais um aprendizado daquilo que Deus quer com o seu povo. O interessante é que Charles Spurgeon, ele diz uma palavra interessante sobre os pobres. Ele diz assim: esvaziemos nossos bolsos e acudimos os necessitados. Irmãos, Deus, Ele ama tanto, mas tanto o pobre, tanto o necessitado, que Ele mandou Moisés, ordenou Moisés para que instituísse leis que beneficiassem os pobres. Olha aí, olha o amor e a fidelidade de Deus para com os humildes, para com os necessitados, para com os pobres, para com os famintos. Aqui no livro do Êxodo, no capítulo 22, no versículo 25, Moisés escreveu assim: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobre juros dele, não empreste visando lucro. É uma lei que Deus mandou instituir em favor do pobre. E se você for ler lá em Deuteronômio capítulo 15, você vai ver outra lei instituída, que quando o pobre, ele tem uma dívida, de cada 7 anos, a sua dívida era excluída. O zelo de Deus para com os necessitados. Imagine, Deus ordenando às pessoas que têm posses, e que quando empresta para o necessitado, para o pobre, ele não cobre juro do empréstimo, ele não exige o juro. E depois, 7 anos daquela dívida, a dívida seria cancelada automaticamente, para dar um empurrãozinho para o pobre, uma ajuda para o necessitado. A liberalidade, ela existia no Antigo Testamento, também existia no Novo Testamento. É de ontem e de hoje. E aqui na carta do apóstolo Paulo, carta de Gálatas, capítulo 6, no versículo 10, Paulo diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nessa carta de Gálatas, para os irmãos de Gálatas? Ele estava orientando os irmãos da igreja de Gálatas para acudir o necessitado, para acudir o pobre, aquele faminto, independentemente da sua religião. É óbvio que o que Paulo está dizendo aqui, ele está priorizando primeiro os domésticos da fé, os da igreja, os irmãos em Cristo, mas não negando de estender a mão a qualquer pessoa que seja, independente da sua religião. Temos que estender a mão ao necessitado.
Porque Deus não olha a cor, nem a etnia, nem o credo. Deus olha para o ser humano, para a pessoa que Ele criou, para o necessitado, para aquele que precisa de um socorro imediato. O que eu admiro no apóstolo Paulo é que, além dele ter sido o maior implantador de igrejas no cristianismo, ele foi um excelente missionário. Excelente. Porque o missionário é aquele que se preocupa com o necessitado. Ele leva a palavra, mas ele leva também o pão. O apóstolo Paulo tinha essas qualidades de cristão, de servo de Deus. Ele anunciava a palavra, pregava a salvação em Cristo, mas ele ajudava as pessoas necessitadas a matar a fome do pobre. Na sua carta de 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2, Paulo relata aqui um fato extraordinário de liberalidade do povo. Não só liberalidade, mas generosidade também e solidariedade. Os irmãos da Macedônia, irmãos, esses irmãos aqui da igreja de Macedônia eram irmãos pobres, muito pobres. Mas o que nos traz aqui uma alegria desta visão, desse ensino da carta de Paulo aqui, desse missionário, homem de Deus, é que o povo, os irmãos da Macedônia, que estava passando ali, também por privações, o alimento deles era escasso, muito pouco. Mas a generosidade deste povo, desses irmãos, juntaram todos ali, e aquele pouco que tinham no seu prato, na sua comida, eles dividiam com os irmãos da Judéia, que estavam passando fome. Eram os irmãos mais pobres ainda do que eles. Mas isso aqui nos traz uma reflexão, irmãos. O quanto nós temos que ter, o quanto nós temos que ser generosos, liberais, solidário com o necessitado, com o faminto. Aqui na carta de Romanos, no capítulo 15, no versículo 26, Paulo ele era um missionário incansável às coisas de Deus, a ajuda ao próximo. Nessa carta aqui, Paulo estava fazendo, na sua terceira viagem missionária, ele estava arrecadando dinheiro para ajudar, sabe quem? Os irmãos de Jerusalém, que também estavam passando necessidade. Era a preocupação de Paulo, que antes perseguia o povo, que antes perseguia a igreja de Jesus, agora estava do outro lado, ajudando os necessitados, se redimindo de todo o erro que ele tinha praticado, agora fazendo uma boa obra, ajudando a igreja de Jesus. Irmãos, é inadmissível a gente ficar sabendo que existem igrejas pelo Brasil afora, que se diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, o seu próximo, como a ti mesmo, e não tem sequer na sua igreja uma obra social, não faz sequer uma obra social para ajudar o necessitado. E depois diz que ama a Deus e ao próximo. A igreja de Cristo, a igreja em si,
que não faz os trabalhos sociais que ajudam o necessitado, a graça de Deus não está nessa igreja. Nós temos que entender que a verdadeira igreja de Jesus, ela tem a fé e também tem as obras. Irmãos, a fé e as obras não são inimigas. As duas andam de mãos dadas. A fé leva a pessoa à salvação em Cristo Jesus. As obras levam a pessoa à fidelidade a Deus. Então tem que caminhar junto, sim. Tiago escreveu na sua carta, capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Palavra de Tiago. O que adianta orar com fé para uma pessoa que está passando fome, sem primeiro matar a sua fome? O que adianta isso? Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu recebi um telefonema de uma irmã me convidando para pregar no culto da tarde da bênção numa igreja. 3 horas da tarde. E uma senhora já de idade, que dirigia aquele trabalho da oração ali da tarde, do culto, me fez o convite e eu aceitei. Quando eu desliguei o telefone, Deus falou no meu ouvido, no meu coração: leve a minha palavra, mas também leve uma cesta básica para minha serva. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Leve a minha palavra, mas também leve uma cesta básica para minha serva. Chamei a Rosana, fomos no supermercado, obedeci à voz de Deus. Fizemos ali uma cesta básica bem cheia, bem boa. Coloquei no porta-mala e fomos. Chegamos lá na igreja, ela estava dirigindo o culto, o pessoal cantando. E eu observei a sua fisionomia, já uma pessoa de idade. Ela estava assim, com a voz bem fraca e assim, bem amarelinha. E dirigindo o culto com alegria. Com alegria. 3 horas da tarde. Me passou a palavra, ministrei, fiz o apelo, algumas pessoas vieram à frente. E depois eu falei para ela: irmã, eu posso levar a senhora até a sua casa? Porque chega lá, a senhora faz um cafezinho e a gente toma. Ela olhou bem para mim e falou assim: meu filho, até agora eu não comi nada. Porque lá em casa não tem nada para comer. E eu tenho 5 netinhos que até agora não bebeu nem um copo de leite. Aí eu entendi por que Deus falou para mim: leva a minha palavra, mas leva também uma cesta básica. E eu disse para ela: irmã, a senhora não tinha, mas hoje a senhora tem. E eu vou até a sua casa. Irmãos, olha a expressão de alegria na face dessa mulher, quando eu entreguei a cesta básica para ela. E vi aquele monte de caburezinho lá, todo mundo sem nada para comer até aquele momento. Isso aí já era 5 horas da tarde. Então nós temos que entender que o verdadeiro evangelho de Jesus é pregar a palavra, sim, é ganhar almas, sim, as vidas para Jesus, mas também alimentá-los, os famintos. É isso que Jesus fez. A maior parte do ministério de Jesus foi acudir os necessitados. Não precisa nem eu falar para os irmãos, os evangelhos está escrito o que Jesus fez para os pobres, os necessitados. Pregava a palavra, mas dava o pão, o peixe para as pessoas comerem.
Isso é evangelho. E tem muitas pessoas enganadas com o evangelho de Cristo. Muitas pessoas querendo só para si. Muitas pessoas se enricando e esquecendo dos necessitados, dos pobres, dos coitados. E Deus está vendo tudo, Deus está contemplando tudo. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritas 40 parábolas, 40. E entre essas 40 parábolas, está a parábola de Mateus 25, 31. Nessa parábola, está dizendo que quando você mata a fome de um necessitado, você está matando a fome do próprio Jesus. A parábola está dizendo isso. Quando você mata a fome de um necessitado, você está matando a fome do próprio Jesus. Quando você dá um prato de alimento, de comida para um mendigo que bate na sua porta, você está alimentando o próprio Jesus. Eu me lembro de uma história contada pelo saudoso pastor Oswaldo Silva. Nunca esqueci disso. E eu, preparando essa lição, eu lembrei na hora dele. O pastor Oswaldo Silva, ele contava que um dia ele estava na sua casa, família toda reunida, num domingo, preparando ali um almoço excelente, né? Delicioso. E na hora da oração ali, da comida, ele ouviu alguém bater palmas lá no portão da casa dele. Então ele foi lá, que ele era assim, afoito, né? Foi lá atender. Chegou lá, tinha um mendigo, barbudo, todo maltrapilho, fético, pedindo um prato de comida. E o pastor Oswaldo, logo pegou no braço dele. Vem cá, vamos almoçar aqui. Já chegou na hora, o almoço está aqui. O pessoal está aqui reunido, você vai almoçar conosco. E o mendigo foi, sentou à mesa com a família. E muitos ficou, óbvio, né? Pessoa que parece que tinha muitos dias que não tomava banho. Mas o pastor Oswaldo Silva, ele era aquela pessoa extrovertida, alegre e gostava de fazer muita graça. Então colocou o mendigo ali para sentar junto com ele. Todos começaram a comer e tal. O mendigo parece que não tinha uns 3 dias que não comia. Comeu muito. Depois serviu a sobremesa. De repente, todo mundo ali conversando, o mendigo pede o pastor Oswaldo para ir ao banheiro. E, obviamente, ofereceu o banheiro, né? Certamente pensou, comeu demais, agora precisa do banheiro. E aquele cidadão, ele entra lá no banheiro e fica lá. E o pessoal conversando, a família conversando, e esqueceu do horário. Esqueceu do mendigo, porque o horário já tinha passado. Esqueceu o mendigo dentro do banheiro. Isso aí já tinha passado 30, quase 40 minutos, e ele ficou preocupado. Esse mendigo morreu dentro do banheiro. E começou a bater na porta lá, chamando o homem. E nada de silêncio total. Nada do homem responder. Então o pastor Oswaldo disse, olha, vou arrombar a porta. Você não responde, eu vou arrombar essa porta. Então, de repente, o pastor Oswaldo Silva arrombou a porta. Quando olha dentro do banheiro, não tinha ninguém. Irmãos, acredite se você quiser. Eu acredito. Hoje, infelizmente, irmãos, essa palavra, a gente coloca infelizmente, não deveria existir no nosso vocabulário cristão. Mas infelizmente existe. Infelizmente que tem crente que não acredita em nada mais. Você fala uma coisa dessa, você fala assim, isso é onda, isso é lorota, isso é conta carotinha. Quem contou foi um homem de Deus, que a gente conheceu.
Mas essa parábola, aqui de Mateus 25, 31, ela continua dizendo que quando você visita um presidiário, visita um doente, você está visitando quem? O próprio Jesus. Ah, pastor, para com isso. É o que Jesus está dizendo aqui, nessa parábola, que está na sua revista, na revista número 7. E a parábola diz mais, que quando você veste alguém que está sem nada, que não tem nenhuma camisa, nenhuma calça, nenhuma roupa, você tira do seu armário aquilo que está sobrando, e você passe para alguém que não tem, você está vestindo o próprio Jesus. Quando você contribui com as suas ofertas para as obras sociais da igreja, da sua igreja, a nossa igreja, a ABM, a Associação Beneficente Manancial, você está ajudando o reino de Jesus Cristo. Porque a obra social da igreja, da nossa igreja, que hoje eu posso dizer aqui com alegria e até com orgulho bom no coração, eu posso dizer que a igreja catedral da família, a nossa igreja, são pouquíssimas igrejas no Brasil que têm obra social como a nossa. Não é puxando a sardinha para a nossa brasa, mas eu tenho que puxar. A palavra de novo, infelizmente, ela volta a ser dita pelas centenas e milhares de igrejas que são implantadas e estão sendo implantadas no Brasil, e não tem ninguém que tem alguma coisa social para acudir o necessitado. E eu quero aqui, a pastora Cássia não me pediu nada para falar isso. Ela não mandou falar nada sobre isso. É a lição que fala da liberalidade que está dizendo isso. Então, quando fala de liberalidade, generosidade, solidariedade, a gente pensa em quê? Obras da justiça, obras de amor, obra social da igreja. E eu quero aqui, irmãos, eu sei que você é um irmão abençoado por Deus, um irmão generoso, uma irmã generosa, solidários, eu sei disso, que vocês têm contribuído muito com as suas ofertas, para ajudar os nossos irmãos da África. Quando você contribui, hoje aqui na nossa Santa Ceia, toda Santa Ceia, nós tiramos a nossa oferta e mandamos para os nossos irmãos africanos lá da África, as nossas igrejas implantadas na África, para ajudar quem? Os nossos irmãos necessitados. Hoje, graças a Deus e graças aos irmãos que contribuem, os nossos irmãos africanos estão vivendo uma vida melhorzinha, porque antigamente eles comiam ratos para matar a sua fome. E muitos não tinham nada para comer. Mas como, pela sua generosidade, irmãos, generosidade, liberalidade, solidariedade, isso é um dom de Deus. E Deus deu esse dom para você ofertar, para você ajudar. Esses dons estavam na vida do apóstolo Paulo. Paulo amava ajudar os pobres, os necessitados. Paulo amava a matar a fome de um faminto, de um necessitado. E a ABM, irmãos, que é aqui da nossa igreja, faz um trabalho belíssimo, um trabalho que precisava ser mais divulgado nas mídias, mas a mídia secular não vê isso, mas contribui com o pouco que tem. E a obra social da ABM, ela ajuda várias pessoas necessitadas, os carentes, as gestantes, os idosos,
cestas básicas sendo distribuídas para muitas pessoas famintas. Isso é obra de Deus, isso é evangelho de Cristo Jesus atual, não é um evangelho de fachada. Tem muitos aí enganados com o evangelho de Jesus. A ABM precisa de você. A ABM está precisando de você, está precisando de nós. E quando você contribui com essa obra social, você está contribuindo com o reino de Cristo Jesus. E a recompensa você receberá dele. Você não vai receber do pastor Salmo, você não vai receber da pastora Cássia, nem do pastor Carlos Vilela, você vai receber do próprio Jesus. A parábola está dizendo, irmãos, aqui, ó. Essa parábola é tremenda, é uma das parábolas mais extraordinárias das 40 parábolas que Jesus falou. Provérbios capítulo 19, versículo 17, diz aqui: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Sabe o que vai acontecer quando você chegar lá no reino de Jesus? Você não vai receber dele um muito obrigado. Não. Ele não vai pegar na sua mão e falar muito obrigado por você ter contribuído. Óbvio que vai ser muito mais do que isso que você vai receber. Mas sabe o que Jesus vai dizer em alto e bom som, olhando para cada um? Isso aqui vai ser individualmente. Sabe o que ele vai dizer? Se coloque de pé, por favor. Pode se colocar de pé. Você de pé de frente a Jesus. Você diante dele. Você não vai ouvir dele um muito obrigado. Você vai ouvir da boca de Jesus olhando para você: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! É isso que Jesus vai falar para você. Nas obras da justiça, nas obras sociais, naquilo que você ajuda, naquilo que você doa, naquilo que você faz para a obra dele, para a casa dele. É isso que você vai receber no último dia, na glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor não ter deixado faltar nada para nós, Senhor. O alimento da nossa mesa, Pai. O pão, Senhor, que nos alimenta todos os dias. Ó Pai, mas coloque, Senhor, essa virtude em cada coração, ó Pai, da igreja, Senhor, da igreja no Brasil, a igreja no mundo, a igreja do Senhor. Coloca essas virtudes de liberalidade, de generosidade, de solidariedade para com os humildes, para com os pobres, para com os necessitados, para aqueles que estão pedindo um pedaço de pão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essas virtudes, Senhor, venham permear os nossos corações, as nossas vidas, Seu Pai, e que nós sejamos generosos, Senhor, com a graça e a unção do Senhor. E recompense, ó Pai, a cada um dos seus filhos que tem contribuído com os seus dízimos, com as suas ofertas, ó Pai. Senhor, que eles sejam mais liberais, Senhor, nos dízimos. Oh Pai, os dízimos é para manter a tua casa, é para manter a tua obra, é para acudir o necessitado, as viúvas, os órfãos, Senhor. Oh Deus, para que haja mantimento na tua casa, Senhor, para que não venha a faltar nada para os necessitados, Senhor. Abençoe a cada um, ó Pai, e nos dê um entendimento dessa palavra, Deus. Nos dê um entendimento, ó Pai, do teu Espírito Santo para cada um de nós. Assim nós te glorificamos e nós te louvamos em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.